Olá, gente, boa tarde. É o nosso 5º episódio. Hoje eu tô aqui com a nossa maravilhosa, a nossa contadora da beleza, Iva. Vamos começar agora deixando ela mesma se apresentar um pouquinho. Iva, seja muito bem-vinda. Fala um pouquinho sobre quem é a Iva, o que hoje a Iva tá levando para essas profissionais que estão entrando no mercado. Fala um pouquinho também sobre você. Pode meter a bala aí. Oi, gente. Meu nome é Iva Belfort. Tenho 32 anos. Sou formada em contabilidade e eu trabalho na área financeira há 12 anos já e hoje eu transformo a vida de muitas empreendedoras, muitas empresárias na parte contábil e financeira. Eu não nasci aqui no Rio de Janeiro, sou maranhense, vim criança aqui para o Rio e depois de um tempo trabalhando na área administrativa, eu me encontrei no mundo dos números, no mundo contábil e algo que eu me apaixonei e hoje eu ajudo muitas mulheres com a minha profissão. Ai, que beleza. Iva, conta um pouquinho pra gente como foi que você teve essa virada de chave aí para pegar o nicho da área da beleza. Como que funcionou isso? Como eu falei, eu trabalhei durante muitos anos na área administrativa e depois eu acabei gerenciando uma empresa de prestação de serviço, onde eu me apaixonei pela área financeira. E daí eu comecei a estudar. Foi quando eu comecei, na verdade, a fazer faculdade de contabilidade e fui me apaixonando cada vez mais por essa área. E o meu contato com a área da beleza chegou através de uma cliente que tem um estúdio de embelezamento feminino e ela me chamou para palestrar no primeiro evento que ela fez. E, com isso, eu acabei me inserindo nesse mundo news, lash, enfim, do embelezamento feminino. E, quando eu vi, eu já estava muito inserida nesse mercado, trabalhando aí com essas mulheres maravilhosas da área da beleza. Iva, existe alguma cliente ou alguma história marcante que fez você conseguir fixar assim, eu tô no caminho certo hoje? Sim. Há 3 anos atrás, eu conheci uma new designer e ela chegou para mim com a queixa de que ela não via o dinheiro dela. E eu sempre vi ela trabalhando muito e eu falava, essa mulher é uma máquina de fazer dinheiro. Só que ela sempre se queixava muito. Eu não vejo a cor do meu dinheiro. Ela estava sempre muito endividada, queixas que ela fazia para mim. E quando eu falei com ela, eu falei, fulana, você pode fazer isso aqui que você vai começar a ver a cor do seu dinheiro. E eu montei todo um planejamento, estruturei processos para ela aplicar dentro do estúdio dela. E passando-se 3 meses, que foi exatamente o que eu falei para ela, eu preciso de um trimestre para que eu consiga montar esse planejamento, aplicar e para você começar a ver resultado. Porque não existe uma fórmula mágica, mas existe paciência, você ter processos dentro da sua empresa, né? E disciplina, que é o mais importante, é o que eu sempre falo para as minhas clientes. Não existe fórmula mágica, mas você precisa ser disciplinado, você precisa realmente querer de verdade. E passando esses 3 meses, a gente começou a ver o resultado. E 1 ano depois, ela conseguiu fazer a primeira viagem dela sem ela nem se endividar, porque nós montamos reserva de emergência para a empresa dela, estruturamos toda a parte financeira pessoal da vida dela e ela começou a ver que tudo estava funcionando e aí mesmo que ela sentiu cada vez mais vontade de andar ali fazendo tudo aquilo que nós aplicamos para ela. E quando ela falou para mim, Iva, consegui comprar uma viagem, vou viajar com os meus filhos esse final de semana. Era uma viagem pequena, mas ela conseguiu fazer aquilo ali sem se endividar. E ela conseguiu de verdade, porque antes ela não conseguia. Ela se queixava, Iva, eu não consigo ir no shopping tomar um sorvete com meu filho, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. E depois que a gente montou todo esse planejamento e que ela começou a ver a cor do dinheiro dela, ela começou a ver que ela estava prosperando de verdade, ali eu vi que eu estava no caminho certo. Eu falei, não, é isso que eu quero continuar fazendo. Eu quero continuar porque eu amo ver pessoas crescendo, eu amo ver as pessoas se transformando. Sim, é muito legal, porque
quem tá de fora vendo essa situação parece que é um sonho, né? Exatamente. Tá pensando assim, eu nunca vou conseguir chegar lá, eu nunca juntar dinheiro, conseguir viajar, tipo, parece algo que é eu vejo isso, Sim. né? Eu pego o celular às vezes no final do mês, tô precisando de uma IVA na minha vida, né? Aí eu olho assim, cara, entrou tudo isso, cadê esse dinheiro? Aí eu fico, gente, sumiu, o dinheiro desapareceu. Paula, é o que a maioria das mulheres que chegam pra mim. Iva, olha aqui quanto entrou durante 12 meses ou durante um mês. Eu sei que entra muito dinheiro, mas eu não sei para onde está indo o meu dinheiro. E aí a gente pega, faz a análise e colhemos o resultado que essa minha cliente colheu. Muito legal. Entendeu? Isso. A área da beleza, você sente que que existe uma dificuldade em conseguir se organizar? As profissionais, elas têm... Eu não sei se é por conta, né, da questão mesmo cultural, porque eu sempre falo que a educação financeira tinha que ser aplicada desde a escola. Né? Exatamente. Então, mas você acha que esse nicho é um nicho que tem mais dificuldade de se organizar financeiramente do que outras atividades? Sim. Eu costumo falar que as empresárias, as empreendedoras da área da beleza, elas precisam pensar um pouco fora da caixinha. Porque o que acontece, Paula? Muitas das vezes, essa transformação vem daqui. Sim. Da mentalidade, de você se ver grande, de você saber que você pode sim, que você pode conseguir. Então, existe muito essa questão da comparação. Por exemplo, eu falo muito sobre o valor percebido. Então, o que eu vejo muito, e isso eu tiro, lógico, por experiência que eu tenho com as minhas clientes, em relação à precificação, por exemplo. Eu cobro esse valor porque a fulana da esquina está cobrando o mesmo valor. Não, você precisa saber se conhecer o seu valor, o seu real valor, aquilo que você oferece para o teu cliente. Porque é desde isso aqui, é desde a água, é desde o bom dia que você recebe ele, do sorriso. Então, a gente precisa ter uma mentalidade, as empresárias da área da beleza precisam ter uma mentalidade diferente. Em relação, você entrou num ponto que eu acho que é chave, né? Que é a questão da precificação. Por quê? Principalmente quem está começando na área, que não tem essa noção que eu já preciso me planejar já desde agora para conseguir precificar direitinho. Sim. E aí, quando vai criar ali um catálogo, né, de serviços, sempre faz uma comparação tipo, em relação à região. E o que eu vejo também é que elas não colocam tempo de atendimento. Sim. Né? Como que funciona isso para conseguir fazer mais ou menos, colocar ali na pauta? O que elas precisam colocar para poder precificar direito? Primeira coisa, a questão do que você usa do seu material ali, do seu estoque, já começa por aí. E você precisa ter esse feeling em questão da tua hora. Quanto que eu gasto, quanto que eu gasto de tempo com cada cliente. Então, começa do seu material que você usa, vem para a parte do atendimento, vem para tudo o que você oferece ali para o seu cliente. Seja um cappuccino e a sua atenção, a sua educação. Então, tudo isso você precisa saber o real valor. Você tem alguma formulazinha, alguma planilha para poder passar para quem está assistindo agora? Olha só, ó como é que eu gosto de vocês, tá vendo? Eu tenho uma planilha sim, onde a gente consegue chegar a essa precificação. Inclusive, eu uso ela anualmente para todas as minhas clientes, para que a gente possa fazer o levantamento de tudo, de produtos, do valor que está em mercado, para que a gente possa lançar ali, já tenho fórmulas, claro, e já vim com a precificação pronta para a gente já aplicar para o ano que vem. Tá ótimo. Então, olha como que eu gosto de vocês. Quando a gente terminar, quem assistir tudo, vai lá, segue a Iva e cobra dela, tá? Não cobra de mim não, gente. Cobra dela. Pode deixar, gente. Vou deixar tudo preparado para vocês. Porque é uma dificuldade real, né? Eu acho que... Até, por exemplo, quando eu faço a organização lá dentro da empresa, o que me quebra muito como que eu consigo escalar o meu negócio? Eu preciso pagar funcionário, eu preciso pagar, né? Porque é bem alto e tal. Mas vamos entrar num ponto aqui, já cortando tudo. Se eu sou profissional da área da beleza, tá? Já tô
com um fluxo de atendimento que já me atende legal, já não tem mais para onde correr, né, em relação ao atendimento. Eu preciso organizar um processo de gestão para dentro da minha empresa. É diferente do que eu já faço no começo para conseguir expandir, por exemplo, o negócio. É diferente, né? Com certeza. Por exemplo, existem muitas... Lógico, todo mundo tem um começo, né? E eu costumo dizer que quem já está começando na área, está ali começando do zero, precisa ter um CNPJ. Por quê, Paula? Eu costumo falar, é a grande virada de chave. Porque o que acontece? Quando a gente começa ali, a gente está começando, a gente atende ali na sala que tem na nossa casa, né? Eu tenho uma sala, vou fazer ali um espaço para atendimento dentro da minha casa. Ali você não vai, se você tiver uma casa própria, você não vai pagar aluguel, você não vai, muitas das vezes, não sei, pagar luz ou pagar condomínio ou algo do tipo, diferente de uma sala comercial, onde você vai ter custos mais elevados. Então, digamos que a Paula está começando agora, do zero. Eu diria para a Paula, lógico, ter uma assessoria para que ela pudesse ter orientações de como realmente começar, para que você pudesse elevar cada vez mais aquela empresa. Então, para quem está começando agora, eu falo, abrir um MEI. Por quê? Você abrindo o MEI, você vai ter um CNPJ, você vai ter ali a vida financeira da sua empresa, você vai ter a sua conta bancária separadamente da sua conta pessoa física. Porque qual é o maior erro de quem está começando? É misturar todas as contas pessoais do estúdio, e aí o dinheiro começa a entrar, você já está iniciando tudo errado. Então, eu falo, abrir um CNPJ MEI para que possa ter a conta bancária separada e você ver ali o fluxo de dinheiro que está entrando e você saber quanto que a tua empresa está faturando. Então, já, por exemplo, você tem um MEI, eu já iniciei, e aí você tem um fluxo maior e você já está ultrapassando, porque, como a gente sabe, o limite anual do MEI é só de até 81 mil. Então, se você já está ultrapassando isso anualmente, que já aconteceu com algumas clientes minhas, você precisa desenquadrar, sair do MEI, entendeu? Que é o que muitas têm medo, porque, assim, quando fala de Receita Federal, fala de você sair de um CNPJ, que o MEI é um CNPJ. E tem bloqueio de conta, sim, bloqueio de PIX, exatamente. tem tudo isso, né? Então, nossa, o que mais acontece no início do ano é isso. Só de janeiro até agora, abril, eu já atendi mais de 10 pessoas só em questão de desenquadramento. Porque quando você ultrapassa o limite de 81 mil, você já é desenquadrado automaticamente pela Receita Federal. Então, eu já atendi mais de 10 pessoas só de janeiro para cá nessa questão. Então, para quem está iniciando, abrir sim o seu CNPJ MEI. E para quem já está em um faturamento maior, já está aumentando isso, eu falo para desenquadrar, que é a melhor coisa. Essa questão de ter medo, porque aí agora eu já não vou mais ser MEI, eu vou ser uma limitada. Gente, Paula, não precisa ter medo, porque se você está desenquadrando é porque você está crescendo. Uhum. E se você desenquadrar, você pode ter certeza que você vai crescer muito mais. E eu acho que é uma pergunta de todo mundo, né? A pessoa, quando ela é MEI, ela já pode ter o acompanhamento de um contador ou ela tem que esperar desenquadrar ou esperar faturar para ela conseguir procurar um profissional? Não. Eu falo para procurar, eu sou suspeita para falar, sim, mas assim, eu falo por experiência própria de muitas coisas que eu já vi acontecendo. Eu sempre falo para procurar a ajuda de um profissional desde o início, porque ali ele vai te dizer para você separar o seu faturamento, porque o seu faturamento não é o seu lucro, e é o erro de muitos empreendedores, né? Não só na área da beleza, mas eu falo no todo. Então, o profissional ele vai te ajudar a você separar o que é a sua vida financeira da empresa. Ele vai poder te falar, olha, você pode seguir por esse caminho aqui. Ele vai te dizer para você separar as contas pessoais da pessoa física das contas da empresa, para que você... É muito importante a ajuda desse profissional para você ter um norte, porque você precisa saber, eu estou iniciando aqui, mas daqui a 6 meses, onde eu quero estar? Daqui a 1 ano, eu quero estar num espaço maior? Então, a ajuda de um profissional é importante para tudo isso, para ele poder te guiar ali para onde você, daqui a 1 ano, vai estar.
Entendi. Então, não é só a questão mais contábil, no caso, não só imposto e tudo mais. É também para a pessoa conseguir se organizar financeiramente, Com até certeza. se ela tem a meta, né? Eu quero alcançar isso. Então, ela precisa de um planejamento ali direitinho, que na maioria dos casos ela não vai conseguir fazer sozinha, né? Exatamente. Paula, eu costumo falar, contabilidade não é só gestão tributária, que é o que muitas pessoas pensam. Contabilidade é só tributo. Não, gente, não é. A contabilidade, ela envolve muitas coisas e, lógico, uma das partes mais importantes, que é a gestão financeira ali do negócio. Então, um contador, ele vai saber guiar você. Ele vai te dizer exatamente quais os processos você vai precisar aplicar dentro da tua empresa. Iva, eu tenho um MEI, o meu faturamento esse ano foi para 160 mil, vou precisar desenquadrar. O contador, ele vai te ajudar não só ali na parte financeira a você economizar, porque aí ele vai montar um planejamento tributário, vai te dizer, olha, Paula, você indo por esse caminho, a gente vai conseguir pagar menos imposto. Então, assim, é uma junção de coisas, não é só a questão tributária, não é só contabilidade, não é só tributo. É uma junção financeira, é um conjunto de coisas. É muito legal. E você acha também que a questão da mentalidade também influencia muito? Por quê? Algumas profissionais, quando elas começam na atividade, elas colocam como se fosse algo... é uma renda extra que eu estou fazendo, né? E aí o dinheiro começa a entrar, e ela está sempre naquela ideia que ela está fazendo uma renda extra o tempo inteiro. E aí ela não consegue colocar, por exemplo, metas, né? Já não é mais renda extra. Estou atendendo 8 horas por dia, já não tem mais como ser renda extra, não tem mais outra renda, né? E aí ela está vivendo naquele limbo ali durante anos e anos e anos. Você acha que isso também é muita questão da mentalidade? Tipo, não tem... são profissionais que não procuram traçar ali um objetivo final? É falta de clareza. E tudo começa aqui, realmente na mentalidade. Então, é o que eu falo. Se você pensar pequeno, você vai continuar ali pequeno, entendeu? Então, assim, eu vou dar exemplo de uma profissional que me procurou há 2 meses atrás. Ela trabalha... não sei se no shopping, mas enfim, ela trabalha. E aí ela trabalha de 8 até as 18. Só que às 19 horas ela já está na casa dela atendendo. Ela pegou aquilo ali como uma renda extra. Só que essa renda extra que ela pegou já ultrapassou o que ela ganha lá no outro local que ela trabalha. E aí um dia, na verdade, o primeiro contato que eu tive com ela, eu falei para ela que ela precisava... A mentalidade dela precisava mudar, porque ela estava fazendo muito mais trabalhando como lash designer do que o outro trabalho lá que ela tinha CLT. Então, assim, eu falei para ela, você precisa mudar a tua mentalidade, você ter clareza sobre o que realmente você quer. Porque hoje você tem medo de sair do CLT, porque a gente fica com medo. Eu tive medo quando eu fui empreender, porque a gente tem um salário fixo, a gente tem benefícios, então a gente fica com aquela coisa... É um pensamento pequeno, Paula, e que eu já tive, e que hoje eu não me arrependo nem um pouco de ter saído do CLT, porque eu cresci muito. Então, eu costumo falar, são mulheres, assim, que, nossa, são... Desperdício, né? É um desperdício, entendeu? Então, assim, tem muito a ver, sim, com a mentalidade e a falta de clareza. Sim, e essa era a próxima pergunta, né? Sobre ser CLT hoje e empreender dentro da área. Porque a gente consegue perceber que essas profissionais, elas conseguem faturar muito alto, né? Muito alto. Qual foi, assim, o maior faturamento que você já viu dentro da área? Dentro da área de uma cliente minha, que ela veio de um faturamento, Paula, de R$3 mil quando ela chegou para mim. E hoje ela está faturando 100 mil. Por mês, mensal? Mensal aí já 25 mil. 25 mil. Isso, 25 mil. É um faturamento bem alto, né? E principalmente quando elas migram também para a parte de educação. Aí aumenta muito mais, que é o que aconteceu, por exemplo, com essa minha cliente. Ela veio de um faturamento de R$2.500, ela começou a atender. E aí, com todo o planejamento que eu tracei para ela, ela conseguiu ir para um espaço maior. Investiu em curso. E aí, agora ela está dando aula. E com cursos, ela já está faturando 10 mil.
Só com os cursos. Sim. Ela só conseguiu até agora montar 3 turmas. Porque realmente por conta do tempo de disponibilidade. E ela está faturando já 10 mil com o curso, porque ela dá 2 tipos de curso. E o faturamento dela, na verdade, nós estamos em abril, o faturamento dela até dezembro do ano passado estava em 25. E dezembro sempre bomba mais. Mas de janeiro para cá, a gente conseguiu manter ali por conta também de técnicas novas que ela trouxe para dentro do estúdio. Cara, e você tá falando isso, tomara que as minhas alunas assistam isso aqui, porque eu falo muito sobre isso com elas, sabe? Não adianta, eu quero fazer um curso de marketing, eu chego, cara, você vai precisar trabalhar uma estrutura voltada para um planejamento, né, ali. Vai ter que ter dinheiro para investir com tráfego pago, Exatamente. Vai ter dinheiro, eu tenho um espaço aqui, eu só consigo uma aluna por turma. Eu falo, cara, você precisa se planejar financeiramente se você quer escalar o seu negócio. Então não adianta, porque a gente também no marketing, né? Tipo assim, não vai fazer milagre se tu não tem como investir. E eu acho isso muito interessante, esse ponto, né? A junção do marketing com a parte financeira, porque eu quero escalar, eu quero montar o meu curso online, eu quero ir para um espaço maior, eu não consigo. Por que você não consegue dar? Só consigo pegar uma aluna e tal por vez. Então a gente tem que fazer uma reserva aqui para você já se planejar para ir para um espaço maior. E aí a gente tem aqui agora a Iva, né, gente? Tem que procurar, cara. Tem que quebrar essa mentalidade, Com né? certeza. E ter planejamento, Paula, que é ali o início de tudo. Você precisa ter planejamento. Bem legal isso. Iva, vamos falar também agora que eu quero saber, porque a Iva tá sempre no salto, né? Sim. Tá sempre bonitona, sempre você chega assim, você fala, caramba, que mulher poderosa. Eu fico pequenininha assim, perto da Iva. Iva, quando foi que você percebeu que a parte financeira, né, era o seu caminho profissional, mas ela também fez parte da sua vida ali? Você era uma pessoa, por exemplo, mais nova, você gastava muito? Como que foi? Paula, eu já tive um momento da minha vida em que eu estava endividada. E eu vi uma outra pessoa próxima a mim passar por uma situação parecida com a minha. Eu tive uma época em que eu estava com uma dívida de 25 mil reais. Endividada, sacanagem, né? E aí, imagina nós, pobres seres humanos. O que aconteceu? A partir dali, eu sempre, na verdade, eu fui muito organizada e eu trouxe isso do meu pai. Na verdade, eu falo que eu comecei a empreender muito nova, porque eu vendia coisas e o meu pai, ele era empreendedor. E ele chegava e eu contava, ajudava ele chegava com bolos de dinheiro e eu ajudava a contar ali o dinheiro. Então eu falo que eu sempre gostei daquilo ali, foi desde pequena, porque eu com 8 anos de idade, ele chegava com os valores, eu contava o dinheiro e anotava ali no caderninho dele, falava, pai, tá aqui, já somei tudo, tá tudo certo, e depois ele conferia e dizia que tava tudo certo. Mas na nossa vida existem, né, diversas fases e eu tive sim uma fase onde eu estava com muito endividada e olha que eu já era organizada, mas eu trabalhava de CLT, eu fui mandada embora do meu emprego e eu estava assim, sem eira nem beira. E aí eu consegui me reerguer, consegui me organizar e depois disso, eu, graças a Deus, nunca mais sofri com isso. Porque eu tive, com toda essa experiência que eu tive, mesmo já sendo organizada, eu comecei a ver outras coisas, pontos em que eu errava, até mesmo em questão de, por exemplo, de misturar, de não ter uma reserva de emergência, que é algo muito importante. E ter essa reserva de emergência e saber que é para uma emergência. Sim. Porque eu tive também aquela fase onde eu guardava o dinheiro, eu tinha minha reserva, mas qualquer coisinha eu ia lá e tirava. E reserva de emergência já diz, é para ser reserva de emergência. Então, eu tive sim, uma única vez, a fase em que eu praticamente fiquei assim, zerada e endividada. E hoje, então, foi a partir daí também que quando eu comecei a ter esse contato com mulheres em que elas sempre falavam, caraca, estou vivendo só para pagar boleto. Eu falei, não, eu preciso ajudar essas pessoas. Eu sei fazer isso aqui. Isso começou a me mover. E eu falei, não, eu consigo ajudar essas pessoas. Eu trago transformação através daquilo que eu vivi. Então, eu quero continuar aqui. E é o que eu venho fazendo dia após dia. Ai, que legal. E ajudando outras mulheres. E ajudando também, outras né? mulheres. Tô precisando da tua ajuda. Agora, vamos lá, Paula. Tô mesmo. Não, porque é um ponto também
que acontece comigo e eu acredito que acontece com muitas profissionais, né? Mesmo eu não sendo profissional da área da beleza. A gente até cria a nossa reserva de emergência, mas foi aquilo que você falou. Qualquer perrenguinho que acontece, vai lá Não, peraí, vou ter que gastar, daqui a pouco eu já consegui chegar a esse valor, então eu vou conseguir rapidinho repor esse valor de novo. Exatamente. É a mentalidade. E aí, de repente, você fica vivendo naquele ciclo de tudo, você vai lá e recorre à reserva de emergência. Tem um rapaz que trabalha comigo, não vou falar o nome dele, mas é muito engraçado. Por quê? Ele fala, você já colocou o dinheiro da reserva de emergência esse mês? Você já colocou? Você já colocou? Ai, nossa, mas que chato isso. Toda hora ele fica falando isso. E aí, às vezes, tipo assim, eu coloco o dinheiro lá e eu não posso mexer, né? Porque ele fica lá, tipo, não pode mexer. E ele faz a dele também. Olha... Aí eu falo, tá, agora eu tô sem dinheiro, e aí, o que eu faço? Tem que pagar essa conta, o que eu faço? Me empresta aí. Aí ele fala, mas eu não tenho dinheiro. Eu falo, mas você tem reserva de emergência pra quê? Olha só. E ele, você também tem pra cá. E fica empurra. Tipo assim, no final a gente não consegue. As pessoas ao nosso redor, também, quem tem família, eu acho que também sofre muito com isso, né? Te chama de mão de vaca, fala que você... Eu acho que tem essa questão, existe, né? Muito isso. Eu acho que pra pessoa também conseguir se organizar financeiramente... o meio familiar também influencia bastante, né? Influencia, porque a gente precisa aprender a dizer não. Paula, é engraçado porque, assim, eu já passei por tantas coisas com as minhas clientes, coisas que, por exemplo, eu tenho uma cliente que começou em abril do ano passado comigo, fez um ano que a gente está trabalhando juntas, e, assim, ela teve um resultado muito bom e rápido, porque realmente faltava ali gestão. Ela entrava muito dinheiro, só que faltava gestão, faltava ali ela aplicar alguns processos, enfim, dentro ali do estúdio dela. E quando ela veio, só que ela veio com uma dívida de 15 mil reais só de cartão de crédito. E aí eu preciso, às vezes, fazer ali uma lavagem cerebral na cabeça de vocês. E aí, o que acontece? Ela me trouxe esse valor de endividamento de cartão de crédito. E quando eu fui ver, era muita coisa assim que vinha da parte familiar. E às vezes o familiar não conseguia pagar, ela ia lá e tinha que cobrir aquilo ali. Porque ou ela cobria, ou ela ia ficar com juros do cartão dela, o cartão dela preso, enfim. Ela ficar ali com a dívida sem pagar. E a gente precisa aprender a dizer não, para a gente poder dizer sim para a gente. Então isso é algo muito importante. E isso que você falou é muito verídico. Vem muito ali do meio familiar, porque as pessoas, às vezes, muitas das vezes, já fazem dívida contando com o seu dinheiro. Sim. Acontece muito. Bizarro, isso, né? Eu tive, na época que eu fazia consultoria financeira também, tinha uma cliente, nossa, tomara que ela não assista, ela não vai assistir. E ela vinha com dívidas, assim, ela pegava o empréstimo, daqui a pouco pegava o empréstimo para poder pagar aquele empréstimo. Um empréstimo cobrindo outro e aí empréstimo. Ficava assim. E aí eu perguntava, ela sentava, mas o que aconteceu aqui para você? Minha mãe, meu tio, aconteceu isso, hospital do meu sobrinho, não sei o que, e assim, era uma bola que já tava batendo, sei lá, mais de 200 mil, sabe? E eu ficava assim, desesperada, porque mesmo que fazia um planejamento para ela, vamos fazer um plano de ação aqui sobre isso, cara, quando chegava no meio do caminho, sempre acontecia alguma coisa, né? Sim. Então, realmente, a gente precisa aprender a dizer não, família também é algo que... E trazer isso, eu acho que para a rotina, por exemplo, quem tem filhos, né? Sim. Eu acho que existe algum plano que você trace para profissional em relação a dívidas pessoais, a despesas pessoais, né? Dentro de casa, que ela faça com a família? Você consegue trazer isso também? Eu consigo montar todo um planejamento. Por exemplo, existem clientes que elas às vezes ganham mais do que o marido. Então, a gente consegue traçar ali um planejamento para que junte a renda dos dois, né? A gente veja ali, porque, por exemplo, Paula... voltando aqui na questão de cartão de crédito. Eu já peguei cliente com dívidas assim no cartão de crédito recorrente de R$1.000, porque tinha essas assinaturas tipo espaço laser, né, que muitas mulheres têm. Não sabe nem o que está debitando, né? Não sabe nem o que está debitando, porque não tem o costume de ver ali o extrato do seu cartão de crédito. Então, assim, eu já peguei cliente com R$1.000, com 990 e tal de dívida no cartão de crédito de assinaturas. Espaço laser, Amazon Prime, Netflix, coisas que as pessoas nem estavam usando. E já reparou que vem
uns nomezinhos que a gente olha assim, XNR, que não sei o que, L, não sei o que, uma numeração. Você começa a deixar para depois. Uhum. E o depois, quando você vê, já se passaram 6 meses, aí você deixou R$6.000 para trás. Que foi pelo ralo, entendeu? Então, a gente consegue, sim, montar. A gente tem tanto planejamento pessoa física quanto o pessoa jurídica, que é o que a gente mais trabalha, né? Mas a gente também atende, na maioria das vezes, a cliente vem querendo ali a solução para a empresa, mas 1 mês, 2 meses, ela acaba fechando ali para ela também na pessoa física. É muito legal. Você tem alguma... Por exemplo, tem gente que utiliza muito cartão de crédito, né? E utiliza também muito Pix, muito débito em conta, direto e tudo mais. Existe alguma estratégia que a pessoa, né, profissional, qualquer pessoa, consegue fazer somente utilizando o cartão de crédito para poder ter um controle maior? Eu já tivemos situações em que, por exemplo, uma cliente, olha, Iva, eu ganho tantas milhas nesse cartão de crédito aqui. Então, o que ela fazia? Ela conseguia pagar todas as contas, ela tinha ali R$5.000 de contas, né, fixas, enfim. Compras de mercado, gastava R$1.000. Então, ela comprava tudo ali no cartão de crédito. Mas ela já tinha ali, a gente conseguiu montar o planejamento para que ela já tivesse aquele valor ali para quando chegar no mês que vem, você já ter o dinheiro para pagar aquela fatura daquele cartão. Não pode ser nos dois, né? Não pode ser nos dois. E aí você... Paguei, então eu estou livre para pagar o boleto, para pagar a escola do meu filho, para fazer as compras do mercado ali com aquele cartão. E com isso também ela ia acumulando milhas para que ela pudesse usar para outros fins. Sim. Não, e é bem interessante, né? Porque eu acho que pelo extrato do cartão fica mais fácil você separar ali o que você está fazendo. Você está fazendo exatamente, porque aí eu vou saber, vou conferir, vou saber realmente o que eu estou gastando. Esses R$1.000 aqui está indo para a compra do mercado, R$500 está indo para o transporte escolar do meu filho. Sim. E por aí vai. Olha só, a gente está falando isso aqui, mas não é para a pessoa... então a partir de hoje eu vou sair gastando cartão de crédito, não. Não, gente, pelo amor de Deus. Não, porque aí tem muito isso, né? Não, sim. Ela falou, a minha contadora falou lá no podcast que era para eu começar só a usar cartão de crédito. Mas chegou ali no... Aquele negócio que a gente passa ali na pista, sei lá, no shopping, aí foi lá, passou o estacionamento no Pix. Sim. Aí passou não sei o que no Pix. Não, tem que ter ou é um ou é outro e tem que ter, gente, um acompanhamento com a contadora, né? Pelo amor de Deus. Isso que a Paula tá falando é muito importante. Por quê? Realmente as pessoas confundem. Paula, tem gente que faz o cartão de crédito da extensão do salário. Sim. Se eu tenho um cartão de crédito com limite de R$5.000 e eu ganho R$5.000... Tem muita gente que acha que está ganhando R$10.000. E aí isso vai virando uma bola de neve, quando vê, já foi. Porque às vezes vê o dinheiro em conta também, né? E acha que o dinheiro, mas na verdade o dinheiro já está sendo consumido em outro lugar. O que aconteceu, se essa minha cliente estiver assistindo a gente, ela vai saber do que eu estou falando, que foi o que aconteceu com ela. Primeiro a gente montou ali um planejamento. E aí ela falou, Iva, ela me mostrou tudo que ela pagava ali no cartão. E aí eu fui entender a história dela, o porquê que ela estava pagando tudo aquilo no cartão. Não, eu ganho milhas. Só que ela estava se endividando. Por quê? Tinha meses que ela pagava só o mínimo, porque via o dinheiro lá na conta, gastava o dinheiro que estava na conta e gastava o cartão de crédito também. E aí foi que eu falei, a gente vai continuar isso aqui para que você possa ter essas suas milhas que ela usava, enfim, para usar em alguma pousada, algo do tipo... pagar alguma viagem, a gente continuou com aquele plano ali que ela queria, porém a gente mudou o quê? Ela ter o valor todo mês na conta dela para ela pagar no mês que vem o cartão. Sim. E aí ela pagando o cartão, fulana, você só pode pagar o cartão, você só pode usar o cartão quando você pagar a fatura. Ela efetuava o pagamento da fatura, ela enviava pra gente o comprovante e aí tá liberado para você usar novamente. Porque aí você tem que ficar ali, ó, dar a mão de verdade para elas. E é muito engraçado, porque deve até esconder, né? Tipo assim, ó, não vou mandar, me dá aí. Eu quero a fatura do cartão e eu quero o extrato bancário. A pessoa... mandar a fatura do cartão, mas não vou mandar o extrato Paula, que eu paguei, acontece muito isso. Eu tenho uma cliente que ela tá recente comigo, ela... tem um mês. Tem um mês que ela tá com a gente. E ela ficou com muita vergonha. Quando eu falei pra ela, eu falei,
Porque para que eu possa montar realmente um planejamento, você precisa abrir o seu coração para mim. Entendeu? E o que mais acontece com 90% é vergonha. Porque no fundo, sabe que está fazendo errado. Uhum. Então, ela me enrolou, nossa, muito para me mandar esse extrato. E ela, não, porque eu não estou conseguindo, mas eu já sabia que realmente tinha algo errado ali. E aí, quando ela, não, Iva, agora eu consegui. Quando ela me mandou o extrato, eu virei para ela, eu falei, que isso? E aí, eu tive, porque assim, eu tenho que, em algumas vezes, ser dura com vocês. Eu preciso, porque realmente eu preciso dar uma porradinha, né, para que chamar ali para a realidade, para ver realmente o que está acontecendo. E a gente precisa ter esse feeling para poder passar para ela. Sim, muitas profissionais, elas hoje, já no cenário que elas já trabalham, já tem equipe, já tem uma galera que está trabalhando ali com elas. Como que funciona esse meio de contratação? E assim, o que pode falar e também assim, o que você aconselha para essas profissionais? Paula, primeira coisa, para quem já tem um MEI, eu sempre aconselho a contratar ali, porque o MEI, ele fatura até 81 mil ao ano e ele pode também contratar um funcionário. Um só? Um só. O MEI só pode contratar um. Agora, caso você já tenha uma equipe onde você tem mais de um profissional, é algo que eu falo para sempre analisar muito, porque assim, eu já vi clientes minhas sendo processadas, né, em questão aí desse contrato que as pessoas têm de aluguel de cadeira. Então, assim, eu sempre falo para as minhas clientes para que elas prestem muita atenção com isso. Nós temos um jurídico onde a gente, quando a cliente chega, a gente passa todo um contrato com embasamento nas leis, enfim, com tudo muito corretamente, para que a gente possa deixar tudo amarrado para que futuramente essa cliente não venha ter nenhum prejuízo aí em questões trabalhistas. Então, assim, para quem é MEI e tem um funcionário, eu falo, registra ali, paga. Porque no final das contas, Paula, muitas das vezes o barato, a gente fala assim, não, vamos por esse caminho, mas o barato daqui a um ano ele vai sair caro e muito caro. E assim, tem muita gente que acha, vou contratar um amigo, um parente ou algo assim. Eu já me ferrei com isso, tá, gente? Eu me ferrei, não, estou me ferrando com isso, porque é amigo. Exatamente. Vai amigo na hora de ganhar dinheiro, não tem não. Eu vou falar uma coisa para vocês. Não contratem pessoas que vocês não possam demitir, tá? E isso é experiência da vida que eu carrego. É muito complicado, É muito complicado. Eu tenho uma cliente que, se ela estiver nos assistindo, ela vai saber. Ela tinha uma recepcionista que era sobrinha dela. E a sobrinha foi lá e colocou ela na justiça. Na época, ainda indiquei o nosso advogado para ela. E, graças a Deus, assim, ele ganhou a causa para essa minha cliente, mas para você ver que, infelizmente, Paula, enquanto você está fazendo aquilo que agrada ao outro, tá tudo muito bom. Sim. Mas a partir do momento que você mexe no bolso ou que acontece qualquer outra coisa, a pessoa acaba ali, não quer saber se você é tio, se você é padrinho, se você é irmão. Então, um conselho que eu dou para vocês, não contratem quem vocês não podem demitir. Ainda traz muito problema, porque você acaba tendo um problema, né, jurídico ali, e ainda familiar, porque vai se meter tio, sobrinho, todo mundo na situação. E é aquela coisa, você tem a sua versão da história, eu tenho a minha, cada um vai contar, enfim, aquilo que convém a si, que a verdade é essa, né, mas é bem complicado essa questão. Levantando um outro ponto aqui, você falou sobre aluguel de cadeira, né? O aluguel de cadeira é algo regularizado? Ou como você sabe como funciona? Sim, existe aquela lei de salão parceiro, né? Que muitas pessoas fazem. Mas assim, você precisa estar com um contrato muito amarradinho. Por quê? O que acontece? Eu atendo outras empresas que trabalham aí com esse contrato terceirizado PJ. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que ele presta serviços para Ipiranga. Então, existem muitas pessoas que trabalham dentro da Ipiranga com contratos PJ. Ou seja, tem um MEI e aí ali todo mês emite nota fiscal. Então, o que eu passo para as minhas clientes? Quando você tem uma prestadora de serviço dentro da sua empresa, primeira coisa,
não pode ser subordinado a você. Não pode receber ordens. É por isso que eu falo em questão de quem tem MEI. Você tem uma recepcionista, você tem alguém que te auxilia dentro do seu salão, contrata, assina ali a carteira, porque você vai se preparar para algo futuro que pode vir dar um baque aí no seu caixa. E também não pode cobrar, né? Não porque pode. não pode Não ficar pode ser cobrando da pessoa. subordinado, E as entendeu? pessoas não conseguem entender isso. Exatamente. Ah, coloquei uma recepcionista no meu espaço, tal. Ela cumpre horário, ela tem que usar uniforme, Exatamente. ela tem que prestar conta, subordinação ali total. Cumprir aí, o horário é funcionário, já era, entendeu? E as pessoas então, não conseguem entender isso. Então, assim, se eu tenho uma prestadora PJ dentro da minha empresa, que eu tenho, tá? Eu tenho na minha empresa, eu tenho na verdade, 2 PJs, e elas prestam serviço, mas a primeira coisa que tem que fazer, o contrato, onde você desvincula ali qualquer tipo de vínculo empregatício. Essa questão da subordinação não pode dar ordens, não tem questão de cumprir horário, e você deixar tudo clausulado ali dentro do contrato. E algo muito importante, é MEI, é prestador de serviço dentro do seu salão, dentro da sua empresa, dentro da sua loja, emitir a nota fiscal. Eu ia falar isso. Porque ali você quebra, entendeu? Qualquer advogado que venha com algo relacionado a ter vínculo empregatício. Porque se a pessoa está prestando serviço, se ela não cumpre um horário e ela emite nota fiscal todo mês para você, ali ela já está dizendo, não, eu sou PJ, eu tenho um MEI, eu tenho uma empresa, eu tenho um CNPJ. Então, isso é algo que, quando as clientes vêm e que a gente, né, faz todos esses processos dentro da empresa, isso é algo muito importante que a gente já faz logo de cara. Então, por exemplo, eu tenho um salão de cabelo, né? E aí eu quero colocar uma cabeleireira lá para trabalhar no meu espaço. Ela não é subordinada a mim. Sim. E ela precisa ter um CNPJ. Precisa ter? Ela precisa ter um CNPJ. Sim. E outro detalhe muito importante, esse CNPJ não pode ser aberto pela sua contadora. Ah, sim. Não pode ter vinculação. Não pode ter vinculação. A prestadora tem que procurar um contador fora e abrir esse MEI com um outro contador. Eu, por ser sua contadora da sua empresa, eu não posso fazer nada para ela. Porque ali, futuramente, em uma ação trabalhista, ela pode alegar que, não, eles me obrigaram, eles abriram sem eu saber, eles tinham a minha senha Gov, eles tinham a minha identidade CPF. Então, assim... Eu já vi muito contador trabalhando errado também, né, Iva? Muita coisa, Tem muita coisa. Entendeu? Eu já vi contador que fazia exatamente isso que você está falando. A profissional chegava no espaço lá, olha, eu tenho tantas pessoas que trabalham para mim. Aí a contadora manda todo mundo para cá, que eu vou tirar isso, eu vou emitir a nota para ela, e tudo comprovado no WhatsApp. Então tem que tomar muito cuidado também, porque tem muito profissional que trabalha de forma errada, né? E quem está do outro lado, na verdade, né? Por exemplo, você é a pessoa que é contratada, você precisa saber também se está sendo tudo direitinho, né? Aí tem que procurar um outro contador também, porque tem muita gente que se aproveita dessa situação, porque a pessoa é leiga, não tem noção. E eu já vi, Paula, isso acontecer diversas vezes, entendeu? E com contadores fazendo, né? Sim, com contadores fazendo. Muita gente trabalhando errado. Em relação à questão do contrato, né? Esse contrato que elabora para a pessoa como prestador de serviço. Pode ser feito por qualquer profissional? Como que é? A dona, se eu sou dona de um espaço, eu posso elaborar o contrato de qualquer jeito? Não, como que é? Não, eu não aconselho a fazer isso, porque assim, se você não tiver entendimento, né, para poder ter embasamento ali da lei, você vai colocar qualquer coisa ali naquele contrato e você pode acabar achando que está fazendo corretamente e você está fazendo errado, e você acabar se prejudicando lá na frente. Então, o meu conselho é para que vocês sempre procurem um profissional, uma empresa, para que realmente vá traçar tudo isso para vocês, para que esse contrato seja entregue para você com todas as cláusulas realmente válidas. Isso também, gente, olha, pega todos esses insights. Hoje o conteúdo tá maravilhoso, né? Para quem é profissional, são vários insights que pega. Então, assim, em relação a essa parte contratual, existem cláusulas que você vai estar achando ali que tá levando de boa, que a pessoa vai levar de boa, e depois, se ela botar você na justiça, é só apresentar lá e falar assim, mas ela assinou. O juiz vai rir da tua cara.
Ele vai rir da tua cara. Ele vai falar assim, mas você sabia que isso é proibido pela lei? E aí você não tem a mínima noção do que a lei diz. Então você vai chegar lá e o contrato que você fez, aquele contrato de gaveta, não valeu nada. Não valeu de nada. Né? Então tem que ter noção. Minha amiga fez um contrato para o espaço dela, eu vou pegar o modelo e vou... Paula, é o que mais acontece. Mas a minha amiga fez assim... Se a sua amiga fez e até agora não aconteceu nada com ela, que bom. Sim. Mas eu não faria. Entendeu? Porque é muito melhor você ter a despesa financeira que você tiver que ter para poder procurar um profissional para te orientar e você se respaldar de agora do que você acumular aquilo ali. Porque sabe o que vai acontecer? Daqui a 2 anos... São os juros que estão correndo ali. Aí a tua sobrinha que você contratou, a tua amiga, ou até mesmo uma pessoa que você pegou de fora, vai lá, te coloca na justiça. Daqui a 2, 3 anos que ela está trabalhando com você, ela te coloca na justiça e é mais dinheiro que você. Então, o que você quis economizar aqui, porque você não quis procurar uma assessoria para estar fazendo ali da forma correta, você acaba pagando o triplo, enfim... 5 vezes mais lá na frente. E outra coisa também que eu já vi acontecer, Iva, já aproveitando você aqui para esclarecer, existem profissionais que tá lá com um prestador de serviço, né? Na verdade, não é nem prestador porque está trabalhando lá direto no espaço da pessoa. E aí, quando ela vai para poder finalizar, né, a prestação de serviço, eles fazem um acordo. Você já viu isso? Vamos pegar aqui as suas verbas trabalhistas, vamos somar o que você teria direito, eu vou te pagar aqui, e aí acabou, né? Tipo, sem nada legalizado, só fazendo um acordo mesmo de boca. O que você fala sobre esse tipo de acordo? Eu já vi muito isso acontecer, Paula. Eu trabalhei 12 anos em uma prestadora de serviço, onde tinha serviço de vigilância e serviços terceirizados, onde tinha recepção, assessorista, motorista, enfim, diversas funções. E eu via muito isso acontecer. E como assim, eu rodei dentro dessa empresa, eu trabalhei no departamento pessoal, eu trabalhei no financeiro de lá, eu vi muito isso acontecer. Eles chamavam... por exemplo... Tinha 20 demissões em massa, porque perdeu um contrato. Aí ia lá e acabava fazendo acordo para que o funcionário fosse liberado para ele poder migrar para outra empresa, porque ele não queria sair ali. Já trabalho 10 anos nesse mesmo local, e as empresas vão só mudando e os funcionários vão ficando. Então, eu vi muito isso acontecer. E tudo isso que eu vi acontecer, eu falava, eu não quero trazer isso para dentro da minha empresa, porque é errado. Eu já fui funcionária também, eu já fui CLT, eu já estive do outro lado. Então, eu sempre falei, eu não quero isso. E uma coisa que eu falo é que é um tiro no pé. Sim. É um tiro no pé que o empresário dá. Porque ele vai fazer o acordo hoje aqui, mês que vem já vai estar chegando lá a cartinha, a notificação, o funcionário colocando ele na justiça. Então, ele paga 2 vezes, né? Ele paga 2 vezes. Sim. Entendeu? E isso é, gente, um hábito, tá? Que muitos escritórios, eles permanecem com esse entendimento. Eu também trabalhei em um que fazia isso o tempo inteiro. E aí, o que aconteceu? Eu, como sou bocuda, né? No final, fui mandada embora. Porque eu gente, já vai fazer, eu não vou fazer isso. Não, meu nome tá aí, eu vou fazer mas vou fazer. Cara, e é muito real, né? Tipo, a pessoa tá 1 ano trabalhando. Vamos dizer que você contratou ali, dentro do seu espaço, uma manicure. Vê se não é assim. Aí a pessoa ficou ali com você trabalhando durante 1 ano. Aí depois ela terminou, trabalhei, fiquei aqui de segunda a sábado trabalhando. Eu quero as minhas verbas rescisórias. Aí você chega pro contador e fala assim, calcula aí quanto que eu deveria pagar se ela tivesse registrada. Exatamente. Não é assim? Exatamente. E gente, isso não é uma prática legal. Não é, né, Iva? Uma outra coisa que acontece muito, Paula, eu atendo também muitas domésticas, né? E algo que acontece muito, a pessoa, por exemplo, recebeu algum benefício do governo, aí vai lá, não assina minha carteira porque eu vou acabar perdendo esse benefício. Às vezes é um valor irrisório que a pessoa recebe, mas ela não quer deixar de receber. Aí vai lá, aí fala pro patrão, pro empresário, enfim, não assina a minha carteira e pede com todo aquele jeitinho. Aí a pessoa vai lá, não assina a carteira. E aí, depois que a pessoa é demitida, ela quer férias, quer 13º,
quer todos os direitos. Os meses acabam ficando para trás. Exatamente. Sim. Então, é outra coisa que eu falo, não façam. Porque lá na frente, o funcionário vai cobrar. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, você ajuda hoje para amanhã você estar sendo colocado na justiça. Você levantou um outro ponto também. Quem recebe benefício do governo pode ser MEI? Poder até pode. Porém, se você tiver emissão de nota fiscal, se você tiver recebimento, você precisa ficar ligado nisso, porque existe uma faixa de valor, né? Então, assim, você tem que receber até X valor, dependendo por exemplo, do faturamento que você tem ali por você ser MEI, né? À noite eu faço iFood, então eu recebo ali tudo, eu tenho a minha empresa cadastrada dentro do iFood, eu faço entrega. Você precisa ficar atento ao valor que você recebe ali mensalmente, porque em um dado momento esse benefício ele vai ser cortado. Entendi. Tá, Paula? O sistema governamental, ele é um pouco falho, mas ele funciona uma hora chega, né? Uma hora chega, entendeu? Chega. Então, uma hora vai chegar. Já tive clientes, por exemplo, que chegaram e falaram para mim: mas eu tenho uma conhecida que já está assim há tantos anos. Mas, se não foi esse ano, pode ser ano que vem, pode ser em 2027, mas vai chegar o momento. E já aconteceu da pessoa ter que devolver retroativamente. Caramba, já aconteceu. Uma bolada. Aí você vai ter que... É uma bolada. Eles mandam uma notificação com o valor cheio. Aí, depois de um tempo, você até pode parcelar, mas você paga com juros. Sim. Entendeu? E sobre quem não paga o MEI, né? Nossa... Por que vocês fazem isso, meus amores? Raro não. Gente, o tempo inteiro. O tempo inteiro, Paula. Sabe o que eu falo? Que vocês fazem uma poupança para a Receita Federal. Porque vocês abrem um MEI em janeiro. Tem cliente que chegou para a gente abrir o MEI em janeiro de 2024. Quando chegou em dezembro, não pagou nenhuma guia. Eu preciso parcelar esse valor. Aí, por que eu falo que